Os mangakas têm uma carga de trabalho exaustiva. Dragon Ball quase acabou muitas vezes. Um autor pode ter até 3 mangás cancelados. Esses são fatos conhecidos sobre a Weekly Shonen Jump, a revista de mangás mais popular do Japão. E por mais que desde os anos 60 eles sejam o berço de muitos dos maiores mangás da história, existem várias curiosidades, lendas e histórias que ficaram perdidas, esquecidas nessa trajetória. E é exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Primeiramente, eu sou o Maitos, sem mais delongas, vamos nessa. Para a gente entender isso, temos que falar de um nome importantíssimo, Yasuaki Kita, autor de Makuhari e Kenka Shobai. Esse cara é um dos autores mais polêmicos e boca aberta da história da Weekly Shonen Jump. Ele tinha a fama de ser um fofoqueiro sem limites. Durante uma palestra lá para 2006, na Universidade Waseda, Kita revelou que foi diretamente responsável por sugerir a introdução de batalhas de cartas como elemento central do mangá Yu-Gi-Oh! No começo do mangá lá em 97, ele não tinha um foco exato em card game, e sim como um tipo de antologia de jogos perigosos e apostas malucas, inclusive com constantes tentativas de interação com o público em seus encadernados. No entanto, o Kita achava que o mangá deveria ter conceitos mais sólidos, e pediu uma conversa com ele através do seu editor, que na época era o mesmo que Takahashi. Com muita frequência, o Kita criticava a forma que o mangá abordava estratégia, alegando que o Takahashi não sabia criar conflito baseado em lógica e planejamento. Para ele, a solução do autor nos jogos era sempre vista como o poder da amizade, e na opinião de Kita, isso gerava qualquer peso que poderia acontecer nos jogos seguintes. E foi então, na crítica, em algumas reclamações, que Kita pegou alguns volumes de Kaiji de Nobuyuki Fukumoto e entregou eles para Takahashi, destacando o primeiro arco da obra, onde acontece um jogo de apostas muito louco no navio, utilizando um sistema de cartas, pontuação, reviravoltas e coisas que abatiam de fato o psicológico dos personagens. Lá em 97, o Yu enfrentava um risco de cancelamento, então Takahashi aceitou de bom grado a recomendação. Porém, ela teve um efeito inesperado. Porque na palestra que eu citei anteriormente, o Kita afirmou que, abre aspas, ele pegou a pior parte como referência e ignorou todo o resto. Fecha aspas. Uma vez que no volume 8 da obra, Takahashi cria um arco onde Yugi e seus amigos embarcam em um navio rumo à Ilha dos Duelistas e utilizam um sistema parecido com Kaiji. E é realmente só o sistema que parece, só isso mesmo. Takahashi manteve a mesmíssima mecânica sem aprofundar o aspecto psicológico e estratégico, que estava na obra de Fukumoto, coisa que deixou Kita bem puto na época. Ok, você manteve o navio, você manteve as estrelas, mas e o resto? Ele só ignorou mesmo. Mas mesmo sem intenção, o Kita acabou contribuindo para a guinada de Yu-Gi-Oh! Rumo ao sucesso. Com esse arco, o mangá ficou perfeitamente consolidado como um card game e sobreviveu na Jump, o que também, por consequência, pavimentou o caminho para ser uma das franquias mais lucrativas do mundo. Então, se nós devemos 2 pessoas ao sucesso, Kita Yasuaki, Nobuyuki Fukumoto. É isso. Desde o começo da publicação de Death Note em 2003, a verdadeira identidade de Tsukumi Ohba, roteirista da obra, foi alvo de muitas especulações. Como ele nunca revelou absolutamente nada de informação pessoal e nem permitiu que sua foto fosse sequer divulgada, muitos fãs acreditam que Ohba na verdade seja um autor veterano, mas usando um pseudônimo. Quando Death Note começou, a Shueisha apresentou ele como um autor novo. Ele teria decidido se tornar mangaka após levar um rascunho para a Shueisha e receber muitos elogios. Esse rascunho chamou a atenção de Koji Yoshida, editor responsável pelo artista Takeshi Obata, que na época trabalhava em Hikari no Go, resultando na criação da One Shot Death Note, que foi lançada em agosto de 2003 e gerou um sucesso estrondoso ao longo da obra que vocês já estão cansados de saber. O nome Ohba Tsugumi foi inspirado no boxeador Ohba Masao. Esse pseudônimo foi escolhido para gerar uma sensação de neutralidade do gênero. E tem até uma teoria que o nome foi um trocadilho com Obatsugumi, um termo que é usado para referir a autores da Shonen Jump cujos mangás são frequentemente rejeitados pela equipe editorial. Mas dentre as milhares de teorias que sempre existiram, a mais popular sugere que Ohba seja Hiroshi Gamo, o autor de Totemo Luckman. Essa hipótese começou a ganhar muita força lá para 2005, quando um dos responsáveis pela fundação da Gainax, Toshio Okada, mais conhecido como Otaking, durante o Japan Otaka Awards, declarou ter ouvido de um editor que ambos eram a mesma pessoa. Mais tarde, ele reforçou essa alegação, afirmando ter ouvido de algumas fontes. E a pergunta surge para você na hora: ok,
Quem que então seriam essas fontes? Ah, olha só, Yasuaki Kita, o boca aberta de novo. E se você bem lembra da palestra que a gente citou no começo do vídeo, ele diz também uma coisa bem importante, porque quando perguntado sobre Oba, ele falou isso aqui. Damon Hiroshi-san desu ne? E só essa frase já inflamou muito as teorias e discussões da época, já que desde o início ele já sabia sua identidade. E como já se não fosse o bastante, lá para 2006, durante o programa de rádio Makoto no Psyche Seinen Dan, que promovia a adaptação cinematográfica de Death Note, o escritor Yoshikazu Takeuchi, autor de Perfect Blue, afirmou que Oba era de fato um autor veterano e renomado. Mas jogando fora as fofocas, dentro do mangá tem vários indícios que podem provar essa conexão. A começar aqui no capítulo 1 de Death Note, por exemplo, o colégio onde Light Yagami estuda se chama Gamou Seminar, o que pode ser interpretado como uma referência direta ao nome do autor. E outra coisa bem curiosa é que os storyboards de Oba trazem um traço bem semelhante com o de Gamou, e Bakuman, mangá sobre fazer mangás, trazem elementos que homenageiam Lucky Man, mangá do Hiroshi Gamou. Desde, por exemplo, o Lucky Man em pessoa fazer uma aparição às escondidas no volume 1, até, por exemplo, dentro do mangá, o tio de Mashiro, que é o protagonista da obra, tem um mangá chamado Super Hero Legend, que é uma clara paródia ao herói. E lá para 2009, a relação entre os dois autores ganhou ainda mais força quando o Oba escreveu um comentário para um livro ilustrado de Gamou. Na capa da divulgação, contava com aquele comentário: "Nunca vi um livro com um público-alvo tão indefinido", em seguida risadas. E em certo momento do livro, ele continha imagens de uma maçã, um caderno e um relógio de pulso, elementos esses que estão associados diretamente com Death Note. E junto às imagens, uma frase que lembra o personagem Kira: "Um novo mundo brilhante e cintilante". E em resposta às especulações, o na época vice-diretor-chefe da Weekly Shonen Jump, Hisashi Sasaki, declarou apenas, abre aspas, "não posso comentar sobre isso de forma alguma", fecha aspas, evitando confirmar ou negar a informação, mas a teoria tá aí até hoje. E para quem quiser mergulhar mais a fundo nesse assunto, eu recomendo o vídeo do Manga Crash sobre. Sim, já teve tokusatsu na Jump. Na infância de muitos mangakas, eles tiveram um apreço muito forte com o mangá, mas não foi o caso de Masakazu Katsura, porque ele era um garoto dos tokusatsus. Ele amava Ultraman, Super Sentai e os Metal Heroes. Quando ele começou a fazer mangá com seus 17 anos, essa paixão se refletiu em suas histórias. E o engraçado é que seu objetivo inicial ao participar de um concurso da Jump não era nem seguir carreira, ele só queria ganhar dinheiro o suficiente para comprar um aparelho de som. Durante a sua época da escola técnica, o Katsura se cercou de talentos notáveis. Entre seus colegas estavam Katsuya Terada, que mais tarde faria as capas da edição definitiva de sua primeira grande série, e Keita Memiya, designer de nada mais nada menos que Black Kamen Rider, Jiban e Garou. Toda essa trajetória pavimentou o caminho para seu grande primeiro sucesso, Wingman, lançado em 83. A série foi um fenômeno na Weekly Shonen Jump, rendendo 30 volumes, estou inventando o número, né? Rendendo 13 volumes encadernados, um anime pela Toei e, mais recentemente, uma adaptação em live action. A história acompanha Kenta Hirono, que encontra uma garota chamada Aoi Yume, que carrega um caderno chamado Dream Note, que é capaz de transformar sonhos em realidade. E, imediatamente, ele desenha o seu próprio super-herói no livro, e assim nasce o Wingman, encarregado de defender o universo do ditador maligno. Para além do mangá ser um tokusatsu bem funcional que agradava o público pela sua forma épica e narrativa, ele também tinha uma coisa bem particular, que ele foi pioneiro em ser um dos primeiros mangás a explorar a cultura otaku, já que ela estava inflamando muito nos anos 80. E o protagonista, Kenta Hirono, era muito fã de heróis, assim como o próprio Katsura, o que serviu de espelho para muitos jovens da época. Mas mesmo com sucesso, o Wingman teve muitas dificuldades. O Katsura adoeceu gravemente no fim dessa realização e precisou ficar um bom tempo hospitalizado. Na sua recuperação, ele praticamente reaprendeu a desenhar, o que explica basicamente tudo que envolve a mudança drástica no seu estilo artístico após essa fase. A estilística dele, que acompanhava os padrões da época, se viu posteriormente se tornando inconfundível, que marcou um capítulo novo na sua carreira. Katsura viu muito da sua trajetória sendo moldada pela visão editorial da Jump. Ele queria criar mais histórias de heróis, mas Kazuhiko Torishima, um dos editores mais influentes da revista, via nele um talento promissor para comédias românticas, coisa que, para a infelicidade dele, era verdade, o que acabou fornecendo 2 clássicos instantâneos para a revista, e o apresentou para o mundo como um dos melhores mangakas de romance.
Muita gente nem faz ideia, mas dois irmãos lendários marcaram presença na Shonen Jump, Tetsuya e Akio Chiba. O primeiro, renomado por Ashita no Joe, publicou o mangá Moça na Jump enquanto trabalhava simultaneamente na sua obra-prima na Shonen Magazine, lá em 69. Já Akio começou como assistente do irmão e estreou na Monthly Shonen Jump com a one-shot Gambara Nakucha, que fez tanto sucesso que se transformou na série de beisebol Captain. Pouco tempo depois ele lançou Playball, na versão semanal da Jump, utilizando os mesmos personagens de Captain. Enquanto a série mensal explorava a fase do ginásio, a publicação semanal retratava os tempos do colégio. Para exemplo de comparação, seria como se a fase adulta e criança do Goku fossem publicadas ao mesmo tempo. É muito estranho, né? Enquanto muitos mangás esportivos da época exageravam nas técnicas ou traziam elementos românticos para atrair público, Captain e Playball se destacavam por ter um tom mais realista. O Akio capturava o esforço genuíno dos jogadores, o que conquistou uma legião de fãs, mas infelizmente a sua trajetória teve um desfecho trágico. Akio tirou a sua própria vida em 1984, com 41 anos, se lançando de um táxi em movimento. Os motivos são incertos, mas muitos atribuem a sua morte a uma combinação de um estresse excessivo de trabalho e transtornos psicológicos, uma vez que Akio era bipolar. No livro em que conta sua trajetória, Tetsuya Chiba compartilhou memórias pessoais sobre o irmão. Confessou que não poderia continuar Champ, o último mangá em vida do irmão, pois sentia que jamais conseguiria reproduzir o estilo de Akio. Em outro momento, ele revelou um arrependimento. Ele nunca elogiou seu irmão em vida, pois durante uma festa nos tempos de glória de Captain e Playball, um editor teria soltado que Akio havia superado Tetsuya, deixando evidente uma rivalidade entre irmãos que no fundo se admiravam profundamente. Masami Kurumada é muito popular aqui no Brasil pelo clássico Saint Seiya, mas o que muita gente não sabe é que 10 anos atrás, lá em 76, o autor estava fazendo história com o mangá de boxe Ring ni Kakeru. Acontece que com o final de Joe, lá em 73, muitos leitores ficaram em abstinência e acabou que Ring ni Kakeru surgiu no momento perfeito para conquistar esse público. A história do mangá acompanha o jovem boxeador Ryuji Takane, que com a sua força de vontade e coragem sonha em tornar-se um campeão mundial de boxe. A sinopse parece simples, mas conforme a história desenrola, Yuji e sua galerinha enfrentam ninjas, nazistas, deuses gregos e até mesmo Jesus Cristo em pessoa. Só que desde meados do primeiro arco, vinha sido construída uma relação de rivalidade contra o personagem Kenzaki Jun, que apesar de sempre ser companheiro do protagonista, ambos sempre disputaram o topo. E com a chegada do final do mangá, a fatídica batalha deles estava finalmente sendo concretizada após 25 volumes. O evento dessa luta épica gerou para Shonen Jump a primeira vez na história que um capítulo final foi 100% colorido, honrando a expectativa absurda dos leitores. E para vocês terem noção, até hoje apenas Dragon Ball, Slandunk, Naruto e Kochikame conseguiram esse feito. 4 mangás desde 1981. E apesar de Ring ni Kakeru nunca ter sido publicado aqui no Brasil, ele se consolidou como um dos maiores clássicos da revista, rendendo mais de 13 milhões de cópias em circulação e indiretamente criando o efeito dominó que possibilitou Jojo existir. Mas isso aí é história para outro vídeo. Então o vídeo vai ficando por aqui. Essas foram as curiosidades e esperamos que você tenha gostado. Lembrando que aqui na descrição você pode acessar todos os links e fontes que remetem a todo o conteúdo que falamos aqui nesse vídeo. E antes de mais nada, eu já aviso que esse aqui é um canal secundário, o WJB Ensaios. Então aqui na descrição já tá o link do nosso canal principal, o WJB. Se inscrevam lá, pois nós comentamos os capítulos da Jump semanalmente e lançamos podcasts mensais sobre as mais diversas obras. Deixem um like, se inscrevam no canal e também esperem entrevistas, já que no algoritmo antigo do nosso canal principal acaba se perdendo, então é legal ter aqui para manter certinho, enfim, aguardem. É isso, gente. Muito obrigado, e é porque é, e é mesmo, e ver, e jor, e put, como diria o Whindersson Nunes. Até o próximo vídeo no WJB Ensaios. Tchau, galera.